Olá pessoal, vamos lá. História do Brasil, Brasil Colônia 1. Assunto da aula de hoje é escravidão africana, ok? Gente, em 3 séculos e meio de escravidão, eu estou falando de 350 anos de escravidão, estima-se que 10,7 milhões de pessoas foram retiradas à força da África. Estima-se cerca de 35 mil viagens do continente africano para principalmente abastecer os portos do continente americano. 5,8 milhões desses africanos retirados à força da África vieram parar aqui no Brasil. Gente, nós estamos falando de milhões de pessoas que pertenciam a grupos diferentes, que faziam parte das mais diversas sociedades, que foram arrancados da sua terra natal e transportados por outro lado do oceano, vendidos como escravos. Às vezes, quando a gente fala dos escravos africanos, a gente primeiro associa equivocadamente a escravidão à negritude. Já explicamos aqui que o fato de ser negro não condiciona a escravidão. A escravidão tem outros condicionantes, existe desde que o homem se fixou na terra com a revolução agrícola, com a revolução neolítica, e todos os povos, os gregos praticavam a escravidão, os romanos praticavam a infâmia da escravidão, e os africanos também praticavam a escravidão entre si, alguns grupos africanos. Mas é importante entender que a África subsaariana havia diversas nações, como a Guiné, diversas regiões com culturas diferentes, Guiné, Angola, Congo, Benin, Moçambique, e que os povos que foram escravizados não falavam a mesma língua, não tinham a mesma cultura e eram de grupos distintos. Por exemplo, aqui nós temos os Bantos, os Nagôs, os Haussás, os Gegés, eram alguns dos muitos grupos. Assim como os índios, os nativos que aqui estavam, não eram tudo igual e pertenciam a diversas nações, os africanos que foram trazidos também pertenciam a múltiplas etnias. 5,8 milhões. Isso é um número da vergonha. É o número de escravos, de pessoas escravizadas que entraram no Brasil oriundos do continente africano. Olha só, aqui são as rotas da escravidão. As principais, ligar aqui a canetinha. As principais regiões fornecedoras de escravos na África eram a Guiné, o Congo, Angola e Moçambique. Era desses pontos que saíam os escravos, a grande maioria dos escravos que entraram no Brasil nesses 3 séculos e meio de escravidão. As principais praças fornecedoras, os portos por onde esses escravos entravam, era o Recife, Salvador, que era o maior deles, e o Rio de Janeiro. Foi por aí que entraram a maioria dos africanos escravizados que vieram ao Brasil. Não é à toa que nessas 3 cidades a negritude predomina até hoje. Essa forte herança genética e cultural é muito presente em todo o território nacional, mas em especial nessas regiões. Essas viagens eram muito penosas, duravam 40, 50, 60 dias e eram feitas nos chamados navios negreiros. Os navios negreiros, que eram navios especializados no comércio de escravos, no começo os escravos eram transportados em navios mercantes que comercializavam tudo e também escravos. O navio negreiro ele é especializado em em transportar escravos. Surge uma classe mercantil muito poderosa focada no comércio de escravos. Por que esses navios eram chamados de tumbeiros? Gente, tenta visualizar aqui na imagem. São pessoas empilhadas como animais. É como você imaginar um carregamento de boi, um carregamento de bode, onde esses animais convivem com as próprias fezes, com as próprias urinas. Observe, era um ambiente profundamente insalubre. Essas pessoas eram transportadas como animais em condições subhumanas. Dezenas delas morriam nessas viagens que eram muito penosas. Depois dessa viagem, todo esse estralado, depois de ele ter sido arrancado do seu continente como escravo, ter sido transportado dessa forma desumana nos chamados tumbeiros, uma vez chegando aqui no Brasil, ou pelo Recife, ou por Salvador, ou por Rio de Janeiro, eles eram então comercializados, vendidos a partir dali para as diversas regiões do país. Aqui nessa imagem nós mostramos uma famosa rua do Rio de Janeiro, a ilustração mostrando a Rua do Valongo. A Rua do Valongo, gente, imagine a Odilon Aguiar.
repleta de pontos comerciais, estabelecimentos comerciais, que eram focados, especializados em vender um único produto: escravo. Eu estou falando do comércio de gente, vendia-se gente. Então, você está vendo aqui a rua, a imagem, e aqui você vê a parte interna, a ilustração de um desses comércios. E aí, imagine, a prateleira, o produto é gente. Isso é um absurdo, é uma infâmia, e é por isso que é importante visitar a história, para a gente não voltar a cometer esse tipo de erro, ou não apoiar iniciativas que poderão levar a um retorno a dias como esse. Bom, então aí o comércio de escravos fazia com que esses escravos fossem vendidos a diversas regiões do país, e olha só que cruel. Às vezes você era arrancado da sua família, às vezes até viajava com ela, com um filho, com um irmão, com um marido, mas quando chegava num porto desse, os escravos eram separados, se fizessem parte do mesmo núcleo familiar, e eram vendidos para regiões distintas, e você nunca mais veria os seus parentes. Era um ato profundamente cruel. Bom, esses escravos estavam em todos os segmentos da nossa vida em sociedade, do nosso sistema produtivo. E aí nós classificamos a 3 categorias de mão de obra escrava. Existia o escravo de eito. O que era o escravo de eito? Era aquele que trabalhava no serviço mais pesado, trabalhava na mina, trabalhava na lavoura, era o escravo que mais sofria, que mais sentia na pele o peso da escravidão. Era o chamado escravo de eito. Tinha também o chamado escravo de ganho. O que era isso? Por exemplo, aqui na imagem você vê um sapateiro e seus escravos. Ele tinha escravos que trabalhavam para ele para aumentar o ganho dele. Aqui, por exemplo, você vê vendedores de rua. Havia uma figura, sobretudo na região mineradora, chamada a negra de tabuleiro, que eram mulheres negras que vendiam produtos, mas não vendiam para si. O que acontecia? Um cara comprava 1, 2, 3, 4 escravos e os colocava na rua como vendedores ambulantes, vendendo, obviamente, para ele. Então, o escravo de ganho era esse que era utilizado para prestar serviços remunerados. E o escravo doméstico. O escravo doméstico, como o próprio nome diz, era aquele que atuava nas residências, né, que atuava na casa dos senhores. Então, você tem 3 tipos de mão de obra escrava: o escravo de eito, o escravo de ganho e o escravo doméstico. Não esqueçam, ok? Muitos desses escravos eram submetidos aos mais horrendos castigos, né? Como eu disse, um escravo é tratado, é tido como um objeto, né? Houve resistência? Sim, houve muita resistência, né? Os escravos africanos resistiram, embora arrancados do seu território e levados para um território desconhecido, resistiram das mais diferentes formas. A resistência africana, ela tem duas características. Ela se deu no campo cultural e se deu também no campo político militar. Vamos lá, alguns tipos de resistência cultural. Por exemplo, no campo religioso. Quando os africanos chegavam aqui, eles eram obrigados a serem convertidos ao cristianismo. Imagine um fazendeiro que comprou 10 escravos, uma das primeiras coisas era levar a capela para que eles fossem batizados, convertidos ao cristianismo católico, e deveriam inclusive ganhar um nome católico. Eles eram proibidos de adorar os seus deuses, eles tinham seus deuses. A maioria desses africanos eram politeístas, acreditavam em matrizes religiosas que tinham vários deuses. Por exemplo, os orixás de boa parte desses nativos que para cá vieram, né, os Yorumbás, eram entidades religiosas vinculadas ao meio natural, à natureza, e era semelhante às crenças religiosas dos gregos, dos romanos. Eram, em vez de um, como os cristãos, acreditavam em vários deuses. Eles foram impedidos de cultuar oficialmente as suas divindades. Isso fez com que eles criassem formas, por exemplo, o candomblé, que vai ser uma religião com elementos africanos, mas estruturada aqui no Brasil, vai fundir elementos da cultura cristã católica e da sua cultura tradicional para garantir a sobrevivência das suas convicções. Então, nem todos os convertidos aceitavam essa conversão. Muitos deles resistiam para manter viva a sua cultura. Isso gerou uma coisa chamada sincretismo religioso. Olha só que interessante. Várias divindades, por exemplo, um africano, um escravo, era devoto de Yansan, que é um orixá, uma deusa africana. Ela não podia adorá-la, então ela tinha que adorar um santo católico. Então, por exemplo, ela escolhia um santo, Santa Bárbara, e a adorava, rezava diante dela, mas pensando em Yansan. Isso, com o tempo, foi fazendo essas entidades irem se confundindo,
E hoje, por exemplo, no candomblé, as duas são aceitas. Na Bahia é muito interessante essa mistura. Você consegue ver as divindades católicas e africanas serem adoradas, cultuadas simultaneamente, como se fosse a mesma entidade. Aqui, por exemplo, é o caso de Iemanjá e Nossa Senhora da Assunção, é o caso de Ogum e São Jorge, entre muitos outros. Essa mistura é muito bonita, né? Foi uma forma da tradição africana se manter viva, né? Outros segmentos, o samba, por exemplo, a capoeira, que tem uma história bem curiosa, né? Os africanos tinham habilidade com os membros inferiores, desde a corrida, as lutas, e eles eram proibidos de treinar lutas dentro da senzala, então criaram a capoeira brasileira, uma forma de treinar, disfarçando isso com música, com canto, com dança, para que o senhor não percebesse que eles estavam treinando a luta. Então foi uma forma de manter outra tradição cultural que deu origem a uma totalmente nova, que é, no caso, a capoeira, né? Revoltas no plano político-militar houveram muitas. Por exemplo, a revolta dos malês na Bahia levou centenas de escravos a se rebelarem, gerou um grande conflito, sem ver mais na frente em Brasil Império. Mas houveram várias revoltas. No entanto, a forma mais comum, mais eficiente de rebelião eram os chamados quilombos. O que eram os quilombos? Muitos escravos fugiam de suas fazendas, adentravam o interior, iam para regiões remotas de difícil acesso e fundavam comunidades. Essas comunidades, onde os escravos fugidos tentavam viver, reproduzir o modo como viviam na África, se espalharam por todo o interior da colônia. O mais famoso deles ficava entre Alagoas e Pernambuco, que foi o Quilombo dos Palmares. Ele durou quase 100 anos, que teve ali quase 30 mil pessoas. O Quilombo era uma comunidade rural, né, que mantinha contato com homens brancos, fazia comércio e tudo, mas mantinham-se isolados para manter essa liberdade que foi fruto da fuga, né? Então isso eram os quilombos. Palmares foi o mais famoso dele. A maioria deles eram destruídos. Palmares resistiu por muito tempo, mas também foi destruído. E seus escravos capturados novamente. Um dos líderes mais importantes de Palmares foi Zumbi, que morreu na luta defendendo a cidade, que virou símbolo da luta da resistência negra. O dia da consciência negra, 20 de novembro, é o dia da morte de Zumbi. É por isso que esse dia chama-se consciência negra. O que seria essa consciência negra? É a percepção da importância que o negro tem na formação social do Brasil. É importante conhecer as lutas, é importante entender como a população negra chega a esse país, como ela se funde e ajuda a formatar a sociedade brasileira, né? E isso, obviamente, produz o respeito. Esse quadro da Tarsila do Amaral, Operários, de 1933, retrata bem o que é, né, o Brasil. E aí a gente termina com um argumento da Darcy Ribeiro que diz: o Brasil, o último país a acabar com a escravidão, tem uma perversidade intrínseca na sua herança, que torna a nossa classe dominante enferma e desigual de descaso. É isso, essa é a nossa aula 3, até a próxima.